A nova gestão presidencial deve encontrar dificuldades para aprovar propostas no Congresso, já que os parlamentares da base do governo atual não devem migrar para o governo eleito. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. As movimentações da transição de governo começaram na semana passada, com a indicação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para o cargo de coordenador dos trabalhos. Ainda líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros acredita em uma tentativa de pacificação do país por Lula. Mas pelo menos no início da nova gestão, Barros não vê mudanças significativas no posicionamento da base de Jair Bolsonaro em relação ao governo eleito. Não vejo nesse início, agora, nesse primeiro momento, muita facilidade de parlamentares eleitos da base bolsonarista mudarem de postura e se declararem base do governo. Muito difícil. Tem um tempo de amortecimento desse ambiente que se criou na sociedade e que esse tempo depende da atitude que o presidente Lula tomará no sentido de conciliar o país. A primeira grande missão da equipe de Lula é tentar garantir a promessa de campanha de manter o Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano. A alternativa inicial é uma PEC que abriria caminho para furar o teto de gastos e garantir os pagamentos. Diante das críticas até de apoiadores, a equipe de Lula estuda alternativas, mas tudo depende de discussão com deputados e senadores. O deputado Ricardo Barros afirma que o Congresso não deve se opor à medida, já que era também uma promessa de Bolsonaro na eleição. Os R$ 200 a mais no Auxílio Brasil e o ganho real no salário mínimo foram propostas comuns entre Bolsonaro e o presidente eleito Lula. Portanto, o Congresso, na minha opinião, deve viabilizar a solução para essas propostas na medida em que elas são propostas que os dois candidatos fizeram. Depois tem aumento para o servidor público, correção do imposto de renda e outras propostas que foram feitas pela campanha do presidente Lula. Essas aí nós temos que aguardar. Não sei se haverá apoiamento nesse momento para as propostas que são unilaterais do governo eleito. O texto da PEC da transição deve ser discutido hoje em São Paulo entre Lula, o vice dele, Geraldo Alckmin, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Apesar de o governo ter manifestado apoio ao processo de transição, a negociação em torno da proposta deve enfrentar novos obstáculos. Neste domingo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, escalado para negociar com a equipe do PT, reclamou da possibilidade de abertura de crédito extraordinário para manter o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, dispensando um acordo com o Congresso para aprovar a PEC. Em mensagem enviada a um grupo de senadores, Ciro ainda criticou o Tribunal de Contas da União por sugerir um plano B para a equipe de Lula. A liberação do crédito extraordinário foi discutida por ministros do TCU com a equipe de transição. Segundo Ciro Nogueira, o Tribunal de Contas não pode tornar o Poder Legislativo um órgão acessório ao TCU, pois feriria a Constituição. Pois é, deputado Paulo Martins, de alguma forma, governo eleito e oposição no Congresso vão ter que se entender para um bem maior pelo país? Olha, essa história de que o Lula vai pacificar o país, ela é refutada pelo próprio Lula. No discurso dele logo após a eleição, ele chamou metade do país de fascista. Ele disse que derrotou os fascistas. Então, como é que alguém que fala isso pode ser apto a pacificar o país? Isso não está baseado na realidade, isso é uma torcida. Ele não vai fazer isso. Ele pode pacificar o Congresso, que ele tem meios para isso. O governo é uma máquina muito grande, existe aqui o que a gente chama de centrão, que por nossa estrutura federativa são deputados que acabam eleitos para acessar o orçamento da União e levar recursos para as suas regiões. Eles não têm necessariamente um compromisso com uma pauta ideológica ou de valor, às vezes mais, às vezes menos, mas, em regra, é para levar recursos. E aí, sim, esse é um campo fértil que o PT vai atuar, o governo do PT
para seduzir esses parlamentares e construir uma base. E eu espero que seja da forma republicana e não daquela forma, aí sim, golpista, que eles tentaram fazer, aliás, que eles fizeram no primeiro governo do presidente Lula, quando instituíram o mensalão. E eu falo golpista porque quando você aluga de forma ilegal um poder para que ele seja subjugado ao outro, você está acabando com a tripartição de poderes e fazendo do Brasil um teatro democrático, que é o que acontecia naquele momento. Hoje eu espero que ele faça por convencimento através de ideias. Amanda, a dúvida é saber se o atual Congresso pode aprovar já algumas medidas favoráveis ao futuro governo, não é? Tiago, o que o deputado descreveu aí deve equivaler mais ou menos de forma institucional ao que significa e simboliza o orçamento secreto, que distribuiu milhões de reais em emendas para os deputados e senadores amigos do governo e assim garantiu com que determinadas pautas avançassem acesso ao orçamento, isso não é mensalão, não vamos por aí, Amanda. Sim, mas você faz uma distribuição que não é igualitária entre parlamentares e dá 200, 300 milhões de reais para alguns deputados de uma forma que não é totalmente transparente. Acho que não é a melhor forma de fazer política igualmente. Faz com que o parlamento tenha acesso a 1/3 das despesas discricionárias, sendo que a gente já tem um orçamento muito engessado. Imagino que o senhor concorde comigo. Concordo com você. É que o mensalão era um dinheiro que ia para o bolso, né, do parlamentar. É bastante diferente desse, que é uma forma que o Congresso utilizou para acessar o orçamento. Eu sou crítico dela, inclusive. Aí eu estou contigo. E há casos de corrupção, inclusive, sendo investigados também, alguns na Codefasf, enfim, tem notícias nesse sentido, inclusive hoje. É só a gente procurar nos jornais. Mas, enfim, para a gente avançar e falar sobre a formação de uma base aliada, o que o governo Lula vem encontrando no Congresso, pelo menos até agora, nessa primeira semana, talvez até menos dificuldades do que imaginaria. Já tem, provavelmente, vai conseguir conversar e vai conseguir conciliar com o PSD. Ouvimos agora o presidente Gilberto Kassab, que deve encontrar a deputada presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ouvimos também, semana passada, muito a falar sobre o Luciano Bivar, que diz que pretende compor com o atual governo, é até um candidato aí que tem na manga para a presidência da Câmara no ano que vem. Ouvimos até da bancada evangélica, o próprio Cezinha de Madureira, que foi líder da Frente Parlamentar Evangélica, deu uma entrevista a nós da Jovem Pan na semana passada e disse que a campanha passou, agora é hora de governar, de pacificar o país. Essas foram as palavras dele. Então já há membros da bancada evangélica dispostos a compor com o novo governo. E essa semana, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá reuniões importantes com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e daí pode sair uma composição. O primeiro objetivo, a primeira meta será naturalmente tentar aprovar a PEC da transição. Por isso ele vai ter que contar com a boa vontade desde já desse Congresso, não é nem do novo Congresso eleito, mas do Congresso atual. Precisará contar com o apoio, obviamente, dos presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, e caminha para tentar formar uma base aliada. Então, pessoas experientes do Congresso dizem que pode contar com PSD, MDB, com a bancada de esquerda, PSDB, Cidadania, isso já daria mais ou menos uns 250 deputados. Conseguir alguma composição com Arthur Lira, isso poderia trazer mais 50 deputados, o que aumentaria para algo em torno de 300. Portanto, há um caminho aí para o governo Lula formar uma base aliada. Isso interessa ao país, porque governabilidade é importante para aprovar os projetos que foram eleitos, votados majoritariamente nas urnas. Mota para fechar. Olha, orçamento secreto é um dispositivo criado pelo Congresso para dar a volta no processo orçamentário do Executivo. Então, repetindo para quem não entendeu, o Congresso criou o orçamento secreto, que são emendas especiais, como um instrumento contra o Executivo. Mas tem quem diga, tem quem vire isso ao contrário e diga que o orçamento secreto foi criado pelo Executivo para se dar bem. É justamente o oposto. Não se pode esperar que alguém que nunca fez uma coisa antes vá fazer agora. O jogo que foi jogado na política brasileira até agora dificilmente vai mudar do dia para a noite. Esse jogo foi demonizar o adversário e desqualificá-lo de todas as maneiras. A gente vê isso até aqui na Jovem Pan todo dia, tá? Mais de 50% desse país foi chamado de fascista e de Cuscuz-Clã. Voltou a censura. Mas agora vamos buscar o entendimento para a governabilidade.
acredita quem quiser.